Bom dia. Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Aqui é tarde, aqui é tarde. Hoje a gente vai passar pela presença, né? O tema da presença. E eu pensei aqui ao invés de a gente fazer um encontro de descoberta, a gente fazer um encontro de criação na presença. E minha proposta para esse encontro de criação é a gente trazer o que a gente está precisando aqui de presença, seja em algum projeto pessoal nosso, no que mais motiva a gente agora, trazer a nossa presença, e que a gente criasse possibilidades uns para os outros, dentro dessa necessidade de presença que a gente tem em nossos projetos, né? E aí, nesses projetos que envolvem a nossa parentalidade, que envolve o Ateliê Família Consciente, que envolve a gente estar presente realmente aqui, onde a gente quer estar. Para mim também envolve a questão de estar presente no mundo virtual, né? Como isso é estar presente também, porque o presente tem muito da realidade, muito do físico, mas também, de alguma forma, como que essa presença reverbera no virtual, para que essa presença alcance mais pessoas, que realmente chegue aquilo que a gente quer, a mensagem que a gente quer, possa chegar em mais pessoas. Isso também faz parte da nossa presença, para mim. Alguém mais tem alguma proposta para hoje? Alguma questão logística? Não. Não. Alguém quer começar? Eu quero. Eu estou com um desafio que tem essa presença virtual, né? Que é uma presença que eu sinto que é importante e que eu quero continuar a ter e a nutrir. E ao mesmo tempo tem outras coisas que começam a estar mais presentes na minha vida agora pós-pandemia, que é estar em encontros presenciais com outras mães, com outros contextos, outras possibilidades. E eu sinto um desafio que é a questão do tempo, assim. Porque antes da pandemia parece que o tempo era um, depois da pandemia ele virou outro e agora parece que eu estou a querer juntar os dois e eles às vezes colidem. Então, assim, o meu desafio é como eu conjugo as coisas que eu quero fazer no presencial com essa presença online, que ela continua a ser importante para mim, e eu ainda assim continuo, e eu posso também não descurar de estar com o meu filho, de cuidar das outras coisas que ainda fazem parte também da vida, né? De cuidar da casa, de dormir, comer, sei lá, todas as outras coisas que ainda estão para além disso tudo. Então eu quero mais possibilidades para isso, assim. Não sei se foi muito claro, mas é onde eu estou, assim. Joana, para mim não foi muito claro exatamente o que é o desafio. Se o desafio tem só a ver com uma questão de tempo, independentemente se é online, se é presencial, porque para mim não foi claro o que era isto do online e do que é o teu tempo online, ou se queres conjugar a tua atividade profissional
com coisas presenciais e com coisas online, ou se é como é que tu podes pôr no online o que fazes no presencial. Ou seja, não foi claro bem qual é o desafio específico. O que me aterrou mais é quase como. Ou seja, o que me aterrou mais foi mesmo a questão do tempo, quase o tempo, onde é que eu quero, onde é que eu posso alocar melhor o meu tempo, ou que escolhas é que eu quero fazer que estejam mais alinhadas com o meu tempo, com o tempo que eu quero ter. Bem, não sei se foi isso. Eu sinto que o tempo, por exemplo, as coisas todas que eu me comprometi agora, parece que eu não tenho tempo para elas com toda a presença. Então, como é que eu quero possibilidades para eu ter um filtro, talvez? Qual é a base de filtro? Como é que é um padrão que eu tenho, acho que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, de fazer muitas coisas. Por exemplo, deparei-me agora, né, estava organizando a jornada e foram 2 semanas muito intensas com a jornada e acabei não pondo tanta energia no ateliê Família Consciente, que para mim é muito importante. Ele é muito importante para mim. Eu quero pôr energia, eu tenho ideias que quero concretizar, mas a jornada estava ali, quase a acontecer, no presencial, então tinha também uma demanda muito urgente. E o meu filho também, né? E a casa também. Então tem aquelas coisas, e ontem acho que também estava a pensar sobre isso, sobre essa coisa do tempo. Tudo parecia que tinha que ser para já, para amanhã. E o ateliê não tem esse para amanhã e acaba ficando para o fim, mas tem também. Só que eu não pus essa deadline, eu não pus essa pressão do tempo e acaba ficando para o último, quando ele, na verdade, é uma das minhas prioridades. Então, como é que eu crio essa clareza na minha vida, assim, de espaços? Eu acho que é um grande desafio, e agora até conjugando isso, acho que é um grande desafio para pais e mães que querem, por exemplo, empreender num novo projeto e ainda assim querem estar com os seus filhos, né? Então, e se ele não está na escola, ou se ele não está. Como é que essa dinâmica se conjuga de uma forma mais clara? Não sei se ficou mais claro, na verdade. Talvez não, estou aqui a andar às voltas. Não, assim, para mim, e eu não sei se isso é se a gente está caminhando uma sessão de descoberta ou se está caminhando uma sessão de possibilidades, mas eu tenho reparado como é que as coisas funcionam para mim de alguma forma, assim, como é que eu organizo a minha vida, né? O Mateus de hoje define um prazo e ele joga lá no futuro, assim, falando assim, olha, ó, isso eu tenho reparado muito, isso ficou muito claro dentro do ateliê. Tipo, a gente estava tendo os nossos encontros, estava desenhando o site, e aí a gente teve o Work Talk. Aí a gente jogou assim, ó, o site vai ter que estar pronto para o Work Talk. E aí projetou lá para o futuro. E isso criou como se fosse uma urgência que fez com que eu tivesse mais presente. Da mesma forma com a Work Talk, agora, do Mães e Pais que Criam Possibilidades e dessa série de encontros. Tem um lugar e que é um lugar que me encaixa, que as coisas acontecem quando eu coloco elas no tempo. E eu estou sentindo que eu passo por isso, de alguma forma. Porque nesse processo de jogar isso quase como se fosse empenho o meu tempo para lá.
eu acordo de manhã e deixo de pensar não no que eu quero fazer, ou no que meu pai vai fazer. E, Oh, Mateus, não se está a ouvir muito bem. ah, Não sei se é a distância, alguma coisa está dificultando. é o Brown latino. Eu tenho uma pergunta. Que é, você está trazendo um desafio teu ou você está trazendo uma possibilidade? O que você está trazendo agora? E estou trazendo o que está emergindo. E então eu sinto que tem esse lugar de, quando eu discuto falando assim, olha, para o futuro, tipo assim, o evento que tem uma data é mais urgente, e vejo você perguntando como é que você poderia. Eu fico me perguntando se quer outra possibilidade de planejar o seu tempo e de se comprometer, talvez. Isso faz sentido? Como é que você se compromete com as coisas? Sim. Eu estava pensando assim, forma do que eu observo de mim, parece que é muito mais fácil me comprometer com projetos de outras pessoas do que o meu próprio projeto. E eu acho que é uma coisa assim, é muito fácil para mim comprometer-me com o compromisso do outro. E talvez eu não me comprometa com o meu compromisso, porque o meu compromisso talvez não esteja claro ainda para mim. Vai ser isso. Uma possibilidade que eu vejo para você trazer clareza para o seu compromisso é você organizar, para os seus compromissos, você organizar a sua agenda pelos temas, ou por cores, ou por... E a Ana Paula comentou comigo que perguntou se eu estava em casa, porque ela viu um pedaço desse daqui, e aí isso daqui é a minha agenda, cada linha delas é um tema. E aí eu coexisto com vários temas aqui. Tem a agenda do Vicente, tem a minha agenda de viagens, tem a minha própria agenda, tem a agenda do Possibility do Ateliê, que está na mesma linha, e tem a agenda dos meus 3 produtos ali de serviços que eu ofereço, organizadas. E assim, é a forma que eu encontrei de trazer à vista, né, aquilo que... Como que eu posso coexistir com tantas agendas? O celular, para mim, não me deu ferramentas para olhar isso e ver isso num plano maior, assim, sabe? Isso daqui, ver diariamente, me ajuda. Então, uma possibilidade que eu trago para você é: escolha um método que funcione para você, que isso fique à vista, que você tem todas essas agendas e que cada compromisso que você está assumindo pertence a cada agenda. Porque você pode ver que em algum momento você realmente, por exemplo, você está nessa reunião agora conosco e você está energizando o papel dentro do ateliê, dentro da parentalidade, dentro do que você quer estar, por estar nessa reunião aqui. E olhar para a agenda e ver que aquele dia você está reservando para isso, vai te colocar nesse lugar de realmente eu estou energizando esse papel. E aí você pode ver todos esses papéis, o quanto realmente, às vezes, é só um gap de percepção, não um gap de energização sua. E aí começar a colocar esse mesmo de outras coisas que você já tem feito na sua agenda, que é dado atenção para o seu filho, ter feito o experimento da aventura, que eu vi você fazendo e compartilhando conosco. Então, de alguma forma, esse experimento da aventura foi uma conexão que você teve com o seu filho. E se em algum momento isso
puder virar, fazer parte da sua agenda. Eu até coloquei uma aventura para fazer com meu filho na minha agenda, sem saber. Eu coloquei uma data que estava mais vazia, coloquei lá, museu... Qual era o museu que a gente ia visitar? Museu da Ilusão, que é um que a gente queria visitar. E aí eu coloquei na agenda no sábado. E eu não sabia como que ia acontecer, se a gente ia, se não ia. E aí no sábado a gente simplesmente pegou e foi, e chegou lá, não tinha mais vaga, né? Mas o fato de eu colocar na agenda visível aqui fez a gente se mobilizar para isso. E foi dentro das outras agendas que estavam rolando, fez a gente se mobilizar. Deixa eu te Então, perguntar uma coisa sobre essa agenda, Marcelo. Essa agenda é semanal. é uma semana, é período de uma semana. E você faz que eu vi, está em papel, né? Eu gosto dessa coisa do papel, a mim ajuda-me. Você faz um papel por semana ou você vai tendo post-its em cima? Como é que é isso? É um vidro, eu fiz o fundo com esses quadradinhos de papel e eu Aham. escrevo no vidro. Ah, e aí, ou seja, as linhas estão lá, porque são os mesmos temas, mas você vai apagando e vai escrevendo. Isso. E também semanas que eu tenho a programação mais longa, eu coloco a data daí. Eu sei que na quinta-feira, por exemplo, eu sabia que ontem e nas 2 semanas atrás eu tive 2 encontros no Sesc com as crianças lá, que foi extraordinário, por sinal. E nesses encontros eu tinha programado já com antecedência, dia 12 e dia 19. Eu já sabia ali, dia 12 e dia 19, na quarta-feira. Gostei, obrigada. Para mim, é assim, eu como trabalho muito no computador e no telemóvel, eu ponho tudo mesmo no calendário. Então, às vezes eu tenho assim vários e-mails, especialmente agora que andei a criar assim muitos e-mails, e às vezes parece que é um calendário de uma coisa e de outros de outra coisa, né? Mas na realidade, tipo, a mim facilita-me porque é quase como se eu não tiver no calendário uma coisa para eu fazer, parece que nem não faço, não é? Ou seja, parece que não está. Claro que tipo, também posso ter um to-do list de levanto-me de manhã e depois tipo, posso escrever no papel os to-dos que preciso de fazer. Mas é como está ali tipo, marcado, eu sei, tá bem, então amanhã de manhã tenho isto, amanhã não sei o quê, né? E isso põe-me, quando levanto-me, põe a energia para as várias coisas, não é? No meu calendário até está, ir pôr o Pedro, ir buscar o Pedro, assim, isso está mesmo lá. Porque se calhar não está lá tipo, depois todos os detalhes, mas por exemplo, está uma parte que é família. Ou seja, depois a partir de X horas é família, portanto eu não vou marcar mais nada, por exemplo. Não é? Ou seja, a partir das 5 da tarde, tipo, não marco coisas. Às vezes há exceções e assim, mas é isso, portanto, eu bloqueio. Por isso, quando alguém me pergunta alguma coisa, se eu tenho que ir validar a minha disponibilidade para pôr mais coisas ou não pôr ou aceitar, eu vejo se tenho buracos no calendário, porque não é só para a semana, como o calendário dá para os meses, né? Consigo ter assim, uma análise macro de tudo o que está na minha agenda. E para mim funciona assim. Acho que se eu visse só num papel, se eu estivesse na rua, o meu papel não estava lá, depois eu não me conseguiria organizar. Portanto, para mim, eu preciso de uma coisa online que eu em qualquer momento consigo validar e tomar decisões. Se posso ou não posso, não é? Quando marco. Até pode ser uma call, até pode ser um emotional healing process, até pode ser porque alguém me diz que me vai ligar para fazer um check-in. E eu digo, espera aí, tem que ser este horário, senão não consigo. Pronto, a não ser que seja alguma coisa que eu vou de carro. Eu, por exemplo, eu uso muito o meu tempo que vou de carro para fazer chamadas que não fiz, que não tive tempo durante o dia para fazer. Então, por exemplo, quem é que eu posso ligar para temas pendentes ou para falar de alguma coisa? Então, lá está-se cá, porque eu quero tipo, sempre otimizar ao máximo o tempo, para não ter tempos mortos. E pronto, e às vezes também penso, olha, agora não me apetece ligar para ninguém, também vou ouvir uma música ou vou tipo, fazer os meus pensamentos. Também está certo. Não é? Mas é um pouco isso. Como funciona para mim. Obrigada. Eu estou sentindo assim, o online não tem funcionado para mim a 100%, porque eu também não é toda hora que eu consigo pôr lá as coisas e não tenho... me cria um pouco a ansiedade de ter que estar a planear tudo. Não é nada a minha caixa frita com isso. Eu gosto muito de ter fluxo
E ao mesmo tempo acho que como eu tenho dificuldade com a materialização, muitas vezes, né, o físico, eu acho que ter uma coisa física, e eu estou muitas vezes em casa, me ajuda, né, está ali. Então é como se tem outra conexão com essa coisa física. Então eu acho que um mix entre ter uma agenda online que eu já tenho, mas que não uso assim tão bem, eu uso mais para coisas a longo prazo, né? Não é longo prazo, é médio prazo. Mas ter uma coisa que me diga, olha, semanalmente eu tenho isto, acho que vai funcionar. Eu vou descobrir aqui, vou criar e descobrir como é que funciona para mim e eu depois conto-vos. Obrigada. A grande diferença que eu percebo entre o online e o físico é que no online eu olho para um calendário e no físico aqui eu olho para os meus propósitos que eu quero energizar. Eu acho que é a grande diferença assim que eu percebo, que eu consigo ter resultado, ter adesão maior aqui no físico, olhando para o meu painel. Eu sinto que o calendário me coloca muito num lugar, é como se o calendário, o Cronos, né, às vezes põe-me num lugar de prisão, me aprisiona. E eu não quero estar nessa prisão, porque essa prisão vem de um velho mapa onde eu já existi e eu né, eu escolhi ser empreendedora exatamente para não ser presa do Cronos e fazer do Cronos o que eu quiser. Então, quando eu olho para um calendário, muitas vezes acho que eu próprio boicoto isso por causa disso. É a minha forma de dizer foda-se para isso tudo. Tipo, eu já disse não a isso tudo, então eu próprio boicoto-me a mim mesma. Então, não faz sentido. Então, eu acho que sim, o físico vai me trazer para um lugar diferente, uma conexão diferente com aquilo. E eu ainda coexisto no Cronos, então é isso. Assim, como é que eu posso ter o melhor dos dois mundos? Obrigada. E também apareceu aí o teu Gremlin, então vê também o que é que o teu Gremlin está a sabotar. O meu Gremlin quer dizer isso a ti. Uhum. Uhum. Eu tenho consciência que se eu consigo me comprometer tão facilmente com o compromisso dos outros, o não me comprometer com o meu próprio compromisso, com certeza que é gremlin. E agora, eu não tenho clareza qual é que é o benefício disso. Sim, qual é que é o benefício que a minha gremlin tem em relação a isso? Eu não tenho clareza. O que me surge é que você está talvez pensando numa coisa muito complexa. Você está pensando em por que meu gremlin, qual o benefício dele não se comprometer com o meu compromisso? Talvez uma pergunta mais simples seja qual que é qual que é o benefício do meu gremlin de não ter uma agenda clara? Não ter um elemento que me baseie as minhas decisões ou que me sirva de apoio para a gestão do meu tempo. Eu Porque acho você já tentou isso, já? já, assim, eu antes estava muito ao computador, né? Porque era o meu trabalho, era à frente de um computador. Agora eu uso o computador, mas não estou o dia todo à frente de um computador, até porque o João Salvador eu não posso, para estar com ele, eu não consigo estar 100% à frente do computador. Então, tem isso, essa parte prática da vida, então que por isso talvez essa parte não funciona tão bem para mim, mas tem uma parte que é essa que eu estou falando, que eu sei e eu já percebi quando eu fiz a minha transição para esse lugar mais de empreendedora, que tem um querer dizer foda-se para certas coisas, né? Para coisas que eu me obriguei e que agora é como se eu dissesse, agora eu não faço nada disso. E isso é inconsciente, eu não sei
eu sei que eu faço isso, eu tenho clareza que faço isso, mas eu não me apanho no ato muitas vezes. Eu não vejo assim na hora que eu estou fazendo isso. Eu tenho clareza agora que eu estou a conversar com vocês, né? E consigo ter clareza que é um sistema de auto-boicote. Mas assim, é o máximo que eu consigo ter clareza é isto. Não. Olha, eu tenho uma proposta para ti que acho que pode ser útil para mim também, que é, estás disponível para fazermos uma troca de emotional healing process sobre esse processo de boicotar os nossos próprios processos, os nossos próprios... Estou. Eu faço a ti e eu faço a mim, para eu própria também descobrir coisas em Sim, mim. estou. Ok. Depois combinamos as duas. Tá. Obrigada. Nessa que você estava falando, é assim, qual é o benefício que meu gremlin tem de dizer foda-se para ter tempo para as coisas? É como se eu sinto-me pirata. Mas não é uma falsa ilusão, eu tenho completamente clareza que não estou sendo pirata coisa alguma. Que eu estou pirateando a mim mesma, é como se eu fosse roubar-me a mim mesma, então assim, não é real, mas há eu acho que o que está invisível para mim é qual é que é essa autoridade externa que eu ainda coloco, porque se eu estou pirateando, é como se eu tivesse a dizer foda-se alguma coisa externa a mim, mas esse externo a mim não é externo, porque eu sou responsável por mim, pela minha vida. Então há uma entidade que ainda está dentro do meu sistema, que eu acho que é externa a mim e que ela é falsa, ela não existe. E eu acho que tem a ver com os meus propósitos sombrios, assim, com querer me vingar, não sei. Acho que talvez o meu estranho próximo talvez traga mais clareza, ou não sei, talvez precise de uma possibilidade de como eu investigo isso. Uma pronto para investigar isso. Acho que eu e a Paula vamos descobrir no Healing Process o que é que vem daí. Assim, acho que pode ter aí alguma coisa mais profunda que eu não esteja a ver ainda. Ainda não. Está mesmo invisível. Acho que tem alguma coisa com as histórias de ser mulher numa sociedade patriarcal. Eu consigo cheirar que tem a ver com isso, mas mais que isso não. Só mesmo indo lá, né? Vamos lá nessa coisa, vamos ver se sai alguma coisa. O que me, assim, não necessariamente é só, mas o lugar que eu tô e queria abrir esse espaço, assim, como é que se compromete a sua presença, sabe? Como é que vocês, a pergunta que eu quero colocar é como é que vocês comprometem a sua presença? Investem a sua presença. Tem uma coisa sobre essa pergunta que eu acho que eu também comecei a tocar, assim, os meus pensamentos começaram a chegar lá, de alguma forma, que é, por exemplo, a Jornada Oceânica, eu estava a divulgar o trabalho de outra pessoa, de uma outra mulher, que eu senti-me chamada. E eu pus toda a minha energia nisso. Abri toda a minha rede, pus tudo. E assim, havia uma coisa, eu ia receber por isso. Então, isso parecia que era um drive para mim. Mas não era só o dinheiro. Mas havia alguém, eu estava, assim, havia um propósito maior que não era sobre mim. Por exemplo, quando eu organizei o Expand Box foi a mesma coisa. Não era sobre mim. Eu não tornava pessoal, não era... Havia um propósito maior e eu pus toda a minha energia nisso. Então, para mim é muito fácil ligar-me a um propósito maior. E também saber que eu vou receber por isso, que é uma das minhas feridas também, né? Eu quero, e que eu tenho colocado como meta, eu quero receber pelo aquilo que eu estou pondo energia.
por exemplo, o ateliê, eu quero receber por isso, mas é como se não é muito certo que eu vá receber já. Ninguém me assegura que eu vou receber. Tem que ser eu por eu. E é meio estranho. Acho que a gente até conversou sobre isso. Como é que eu vou me vender a mim mesma? É muito estranho. Então, quando sou eu a falar de outra pessoa, inclusive agora vem um cara me pedir para produzir os shows dele, ele é artista, e ele inclusive me falou que quando é ele a negociar, ele e as pessoas pagam-lhe mais tarde e regateiam. Mas se tiver uma pessoa intermédia, isso não acontece. Então me veio assim uma coisa assim, será que Qual tem uma foi? pessoa neutra a chamar para... a gente tocou nisso no Possibilitator, que era como é que a gente torna legends uns dos outros. Como é que outras pessoas falam do nosso projeto, que não nós mesmos, porque às vezes parece que é uma coisa egóica, não é? Tipo, eu vou falar do meu projeto. E se eu tiver a falar de um outro, não é sobre mim, não é sobre o meu ego, é sobre um trabalho que eu estou reconhecendo. Então tem assim uma coisa aí que eu não... Que é isso, assim. Oh, Não sei se faz sentido isso que eu estou trazendo, mas... olha, o que me chegou acho que tem muito a ver com essa questão do valor que tu, porque assim, ou seja, basta pensar, há montes de gente que é empreendedor e que na realidade é quase como um precisa, ou é uma escolha falar do seu projeto aos outros, não como é que se as pessoas não sabem qual é a tua paixão no mundo, como é que tu vais receber clientes, não é? Ou seja, na realidade, a melhor pessoa que vende o teu projeto és tu. Ponto, porque as pessoas veem-te, tipo, veem a tua energia. Claro que não quer dizer que as outras pessoas também não possam referenciar e falar super bem, não é isso que eu quero dizer, mas a melhor pessoa para vender os teus serviços és tu próprio, porque a pessoa, tipo, uau, eu faço isto, por isto, não sei o quê, nananana. Não. E tu captas a atenção. Então, a questão é, ou tu não tens clareza, ou tu não tens clareza do teu valor, ou do que é que tu queres fazer para chegar ao outro, porque é isso. Eu acho que eu tenho clareza sobre o valor do, por exemplo, ateliê, só que eu não, assim, é como se, eu não sei explicar, assim, é como se o ateliê para mim não é sobre eu, é sobre algo maior que eu, e quando é como se eu tornar aquilo pessoal, meio que eu boicoto isso, sabes? Mas sim, ou seja, estás a falar, se vamos focarmos então no projeto Ateliê, porque há bocado estamos a falar também Por de outras coisas exemplo. tuas, né? Vamos focarmos, por exemplo, no Ateliê. Então, há pouco ouvi-te dizer que quando é um projeto que tem um propósito maior, tu te dedicas e não sei o quê, não sei o quê, e vais lá porque estás a falar desse projeto e blá blá blá. E que normalmente, ou pelo menos deste dois exemplos onde foste paga por isso, por falares de um projeto que tinha algo maior e que tu também estavas incluída, porque tu fazias parte desse projeto, mas foste paga. Então, o que é que diferencia isso dessa energia para o ateliê? Isso. Uma pergunta que te deixo. Eu sinto assim, no atual tem a ver com, por exemplo, a jornada ia acontecer em 15 dias, tinha uma urgência. O ateliê é um projeto que para mim tem urgência, mas não tem uma data assim, tipo, tem que ser amanhã. Tem os encontros, mas não sei explicar, é tipo, tem os encontros, mas não tem uma urgência ter 10 pessoas, não houve essa... Sabes, não houve esse disclaimer, talvez, ou essa, olha, preciso isso. E eu acho que se calhar é isso que falta, é essa clareza, olha, o que é que realmente é preciso? E aí eu vou, e isso eu acho que é meio, sei, é uma coisa assim meio estranha, assim, se tiver um disclaimer eu vou correr atrás desse disclaimer. Quando você fala disclaimer, é uma demanda? Tipo, Pode ser usado demanda como... porque eu vou dar um exemplo mesmo concreto, olha, eu sabia a jornada ia acontecer em 15 dias e o número mínimo de pessoas era 10 para que ela acontecesse sem prejuízo, né? Porque tinha custos altos. E assim, o projeto não era meu, mas eu ia receber uma parte dele, então se tivesse prejuízo eu também ia estar no prejuízo, né? Então eu pus lá toda a minha energia. Mas, por exemplo, o ateliê,
eu já pus a minha energia, já pus o meu dinheiro e não estou a correr atrás, né, de nenhum prejuízo, assim, porque é que eu não vejo que uma coisa é prejuízo e outra é, sabes, assim, qual é a diferença? Eu não sei, eu não sei. O que é que faria mudar nesses disclaimers? Se calhar não é um prejuízo. Para mim, o que está a acontecer aqui agora não há prejuízo. Eu estou realmente a pôr a energia que é preciso ser posta. Talvez tenha uma coisa assim, assim, comparando, a jornada tem um propósito já está desenhado, tem uma pessoa que tem clareza sobre isso e ampara esse espaço, então a necessidade era muito específica do que é que eu tinha que fazer, e aqui nós estamos num espaço de criação, então muitas outras coisas são possíveis. Ainda não há, todos os contornos não estão claros. Então há um espaço maior de criação, de descoberta, e por isso o tempo também se dilata, não é? Nisso. Eu não sei, não concordo muito com isso, porque acho que o tempo dilata-se porque nós queremos que se dilate, porque se nós definimos timelines e bem concretas, dizer, olha, até isto está feito, até isto, e acho que isso, pronto, que se calhar para a minha caixa funciona até melhor, né? Tipo, de pôr no calendário, até esta data fazemos isto, aquela data fazemos aqui, porque é este milestone, ou temos isso, se calhar essa coisa vem. Obviamente não pode vir de um lugar de esforço, não é? Tu não tem que vir de um lugar de caixa, de trabalhar por conta de outra. Não estou a falar, ou seja, são coisas completamente opostas, não estou a falar nada disso. Estou a falar de que há um compromisso como equipa de que algo aconteça, de que haja um resultado, que o resultado pode ser monetário, pode ser pessoa, pode ser, os resultados não têm que ser só monetários, não é? Mas que há uma coisa bem delineada. E acho que isso também depende de nós queremos criar isso, dependendo se isso motiva ou não motiva a equipa, não é? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Pode afastar Claro que- pessoas ou não. Acho que agora me veio uma coisa assim, que eu vindo, que se falas muito em nós, e eu também. Mas não há nós na responsabilidade, não é? Não há um nós na responsabilidade. E acho que a grande diferença, por exemplo, da jornada é que há uma pessoa que está a ancorar esse espaço da jornada, uma pessoa que é space holder daquilo, e ela vai procurar a equipe dela, mas é ela que ampara esse espaço. E talvez aqui eu meio que puxei isso, mas eu ainda não assumi esse space holder totalmente. E nenhum de nós fez isso também. Então é um space holding partilhado, de alguma forma, né? Todos nós temos outras coisas também. E talvez isso faça a diferença. Não há uma pessoa que esteja realmente a segurar isto, como se fosse, olha, é preciso ter este deadline, é preciso fazer isto, é preciso... Não há um nós. E o nós não existe antes do eu individual, cada um. Faz algum sentido? Sim, e trazendo isso para o tema presença, a gente está como se fosse aceitando uma presença morna nossa aqui. Aceitando, a gente está numa presença morna porque nós estamos nós quatro e isso se dilui a morna. A temperatura de nós quatro pode chegar com uma, e como não tem uma pessoa que está realmente responsável nesse momento por colocar isso no mundo, a morna a temperatura da gente, a gente dilata, como a Ana Paula falou, a gente dilata o nosso tempo. A gente aceita que a gente dilate isso e fique mais tranquilo, fique mais leve para a gente, quando a gente está nós quatro juntos. Mas eu acho que agora estou com clareza do que é que eu quero, assim, eu não quero mais isso. Não está a fazer mais sentido. Eu quero realmente que este projeto aqueça. Já está morno há um bocado de tempo e já isto está-me a deixar com raiva. Então acho que esse é o meu... Eu quero mudar isso e preciso de possibilidades para assumir isso. Ok, então, ouço dizer que queres mudar isso, mas qual é que é a responsabilidade que tu queres ter no projeto?
E agora pensando um bocadinho em projetos, se fossem projetos normais, em que normalmente, quando há equipas que criam algo, normalmente há tipo, é pensar para que lado é que queremos ir, que é, há quase como se fossem funções, imagina, o CEO, o CFO, o CMO, não tem que ser com essas palavras, não é? Mas há tipo uma pessoa que é responsável por uma determinada área ou por uma determinada coisa e faz aquilo acontecer. E depois, em conjunto com a equipa, conversam, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Mas há quase como um head of qualquer coisa, um responsável por aquilo. Eu sou o não sei o quê, então eu trago a estratégia, eu sou a pessoa de marketing, eu trago marketing, sou a pessoa das vendas, eu sou não sei o quê. E isso faz assim. Claro, depois também em culturas, noutros tipos de empresas, chamamos assim, se fosse uma empresa, se calhar é mais, há um trabalho para fazer, é quase aquela coisa do PM, quem vê um trabalho faz. Quando diz faz, pode até não ser ele a fazer, mas responsabiliza-se que aquele trabalho está feito, mesmo que não seja ele a fazer. Então, um pouco percebo para que lado é que... Eu quero, assim, o que eu sinto que eu quero pôr energia, que me faz sentido, que é uma coisa que me vem naturalmente, eu quero essas pessoas dos projetos possam nascer aqui dentro. Tenho clareza de alguns, por exemplo, coisas que nos movem. Eu, por exemplo, vejo o Marcelo entusiasmado com a visita lá à escola, tem um encontro, tem outras coisas que possam surgir. Eu quero ser, sei lá, a visionária desses projetos. Eu não sei, não é visionária, mas quem bota pilha nisso. Não sei o nome disso. Eu acho que é a bota pilha dos projetos que podem nascer aqui dentro. O Head of Projects. Energizadora. Ok? Energizadora Energizadora. de projetos, ateliê. Eu acho que você tá. Seu Grêmio tá. Senti que ele tomou conta desse espaço. Tipo, você tá não dando clareza sobre efetivamente aquilo que você. Qual é o projeto que você quer que aconteça? Eu quero pelo menos as duas viagens que eu já vi, não é viagens, mas espaços físicos que podem acontecer dentro do Ateliê Família Consciente, que é o espaço que a gente já falou sobre pais e mães e autocuidado, mas pode ter outro nome, não precisa ser autocuidado, e a visita à escola. Sei que Sim. são duas coisas que têm energia para acontecer aqui dentro. Esses Você vai dois ser- projetos eu quero que aconteçam. Você vai ser a organizadora desses eventos? Sim, A spaceholder desses eventos? sim. Show. Coloca uma linha no teu calendário físico com cada um dos eventos. Show. Obrigada. Mas, Sentir presença. E eu sinto você nesse papel, porque você foi guardiã quando eu trouxe esses dois temas juntos na semana passada. Eu vi você totalmente assumindo a guarda dessas duas coisas e fala assim, não, feitou e falou assim, eu quero que isso aconteça, quero que as duas coisas aconteçam, não quero que as duas aconteçam de uma vez só. eu quero que aconteça. Uhum. Mas, é isso. Obrigada por me trazerem clareza. Eu acho, a minha proposta é que nós amanhã na nossa reunião do ateliê possamos até falar um pouco mais sobre isso, na nossa próxima, porque nós estamos aqui numa sessão de presença, então... Sobre a pergunta do Matheus, sobre como a gente traz presença, né? Eu não sei, veio algumas coisas à mente, assim, sobre o que aconteceu ontem no evento que eu fui no Sesc. Eu perguntei para a moça que é da área de educação do Sesc, que estava tendo colônia de férias, né? Eles me descobriram pela colônia de férias, como que ela me achou, por que que ela me chamou. E eu achei que fosse por uma indicação do Sesc, que já tinha outra pessoa que eu atendo lá, pela campanha de doação de brinquedos, que acontece todo ano.
Ela falou, foi pela secretária do diretor. Daí eu falei, tá, mas como que ela me indicou? No... ela fez uma oficina sua, a filha dela parece que fez uma oficina sua em algum outro lugar aí, que eu não sei qual é. E assim, eu me conectei com... Aquele momento fez assim, poxa, a presença de eu estar fazendo esses eventos, de eu estar conectado nesses eventos, eu não vejo a secretária do diretor do SESC curtir um post meu necessariamente. Eu não sei dizer quem é, se é ela, se foi isso via Instagram, se foi isso pessoalmente. Mas eu vi isso e falei com a pessoa e percebi, perguntei esse feedback para ela. Então, uma possibilidade de a gente fazer isso e saber se a gente está presente é conversar com as pessoas e perguntar para elas como elas chegaram na gente, como elas encontraram a nossa presença. Estou tentando ver isso como uma possibilidade agora mesmo, para mim, para eu fazer isso em outros momentos, assim, me conectar com como você chegou em mim, como você me descobriu. Pode ser uma presença virtual também, mas nesse caso, para mim, foi muito claro que foi a presença do que eu estou entregando, como uma forma de eu me conectar com as pessoas. Deixa eu checar uma coisa aqui. É um mapa. Só checar. Você está dizendo, Marcelo, que a conexão ela acontece através da presença? Só através da sua presença que as pessoas podem chegar também em você? A presença é um fator predominante, não estou dizendo que é só através dela. E a presença pode ser virtual. Sim. Mas estou criando essa presença de várias formas. E a partir do momento que eu pergunto para a pessoa qual foi, eu tenho feedback de qual foi a forma. Aham. A ferramenta que eu vejo que possa nos dar informação é isso, é perguntar para as pessoas como elas chegaram na gente, qual foi a conexão de presença que elas tiveram. Perguntar mesmo, não necessariamente fazer um formulário online, mas perguntar como você chegou até mim. Porque eu fiquei realmente admirado assim, com a forma como ela me respondeu. Eu já estava dentro do SESC, por algum outro e por algum motivo ela não me achou por dentro do SESC, ela me achou por outra maneira, por outra presença minha. Uhum. E eu saber disso me deu um feedback de que realmente os eventos que eu estou fazendo estão entregando minha presença de alguma forma. Uhum. Eu sinto que a presença está ligada ao compromisso, né? Onde é que eu quero estar presente? E assim, ligando também ao tema da presença com os nossos filhos, é como é que eu quero estar presente com os meus filhos, né? Ou como é que eu quero estar presente na minha família, ou como é que eu quero estar presente num determinado projeto. Tem a ver com compromisso mesmo, assim, porque eu não consigo. Presença é dar atenção a alguma coisa. Então, se eu me tirar de lá, que é um pouco até o que a gente tem falado muito no o que aconteceu com as mães, que essa sociedade, a cultura moderna, ela evoluiu ao ponto de tirar a presença do pai e da mãe da vida dos filhos, né? Porque tudo pode ser artificial, o leite pode ser artificial, o carinho pode ser artificial, ou pode ser terceirizado, tudo pode ser terceirizado, e no limite, acho que isso também nos afetou a nossa presença para as coisas que a gente quer. Eu estou ligando até com o meu próprio desafio, né? Eu fui habituada a dar uma presença a coisas que não eram o meu compromisso, era um compromisso de outras pessoas por outros motivos que eu nem sabia. Quem é que me ensinou a ser comprometida com o meu compromisso? Ninguém me ensinou isso. Eu não sei fazer isso. Então eu não tenho presença para mim mesma às vezes.
ou para o meu filho, ou para aquilo que é tão importante para mim, porque isso foi retirado em algum momento da cultura moderna, foi retirado isso né, desde cedo. Então eu vejo assim, como criar presença na minha vida para as coisas que eu sou comprometida é um ato revolucionário. Porque o mundo está cheio de coisas para te tirar fora do teu compromisso. E mil coisas a serem chamadas a acontecerem agora. Facilmente eu podia não estar aqui hoje. Estava num café da manhã com outras pessoas. Mas houve alguma coisa que disse, não, é aqui que eu quero estar. Uma outra coisa que eu quero trazer que também ficou bem forte para mim foi essa energia da criação e conectar realmente com o medo. Ontem eu não sabia ainda como seria o encontro com as crianças, porque era um encontro com 70 crianças, aconteceu na quarta-feira passada, um encontro mais ou menos com a mesma quantidade de crianças. E eu falei, eu não posso repetir a mesma coisa. E o que é sobre o meu projeto? Não é sobre eu trazer uma fórmula para as crianças seguirem e executarem e não espalharem a sua criatividade. Como que eu faço isso? Crio espaço para isso, sendo que eu sem trazer um projeto fechado simplesmente para eles seguirem uma regra. E ontem mesmo eu criei 3 coisas durante o projeto e chamei as crianças e falei que a gente ia experimentar essas 3 coisas. E para mim isso trouxe uma presença por eu estar com o propósito de criar algo com elas, assim, de ser algo extraordinário. Isso trouxe uma presença para eu poder, a cada momento, a cada criança que entrava em contato comigo, eu olhar para ela e ver qual era a necessidade naquele momento, e ela me trazia assim, professor, eu estou precisando de uma caneta cinza. E eu falar para ela, não tem. E mesmo assim, dar espaço para ela poder pesquisar e ir atrás também dela. E com isso, várias crianças ao mesmo tempo fazendo isso, eu tá com esse propósito de criar algo extraordinário para elas, me colocou numa presença de olhar para a resposta ou para aquilo que elas queriam me trazer e falar assim, eu estou querendo criar algo extraordinário. E eu podia responder algo extraordinário. Especificamente sobre uma criança que me falou assim, professor, mas eu não sei o que fazer. Estava na frente das coisas, eu não sei o que fazer. Eu estou aqui com um monte de peças, estou aqui na frente, você falou que tem que criar uma cidade, e eu não sei o que fazer. Eu falei para ela, você está no lugar certo. Você não sabe o que fazer, é a melhor coisa para a gente criar algo que é extraordinário. Porque não existe uma coisa... Se você não sabe, ninguém sabe. Então, você está exatamente no lugar certo, agora só vai, eu falei para ela. E eu não sei como, tipo, fluiu, assim, essa fala para ela. Eu falei, só vai. Ela brilhou os olhos, assim, e saiu fazendo. Ela estava à espera de orientações, né? E aí, sem orientações, ela podia criar qualquer coisa. Sem errar, né? Ela estava esperando uma orientação de como fazer as coisas. E eu falei, você está no lugar certo, você não sabe, eu também não sei. A gente não sabe o que a gente vai criar, porque é uma coisa nova. Então, vai. E, assim, isso, eu poder relatar isso tem a ver com o tanto de presença de eu estar percebendo isso, assim. Eu consegui estar em terceira pessoa, me vendo, conversando com ela, tendo esse discernimento, assim, sabe? De responder isso para ela, desse discernimento, ou tendo essa inspiração de responder isso para ela. E agora estou podendo relatar essa presença, porque eu estava lá presente realmente com isso, assim. Isso me trouxe uma presença muito forte, assim, de eu precisava entregar algo extraordinário. E isso me trouxe uma conexão.
isso me inspirou para trazer uma proposta, porque a Boa. gente já tinha falado sobre começar a criar os 12 passos, né? Isso requer presença e a gente também não sabe que 12 passos são esses. E eu acho que temos meia hora ainda e a minha proposta é a gente criar alguma coisa dos 12 passos. Agora, com presença. E depois aquela outra sessão, a seguir já levávamos alguns, é isso? Aquela do dia 3? O a seguir eu não sei. Eu só sei o Estás agora. estás focado no agora. Então, O agora presente aqui, mas deu vontade de realmente pôr a mão na massa, assim. Essa fala do Marcelo me veio assim, olha, filhos, vocês estão aqui, 4 pessoas, estão a conversar sobre presença, têm coisas extraordinárias, eu estou com medo de criar isso, mas ao mesmo tempo, bora, vamos, só vai. Isso está vivo em mim, porque, inclusive, isso vem dessa minha necessidade real de me tornar presente para este projeto, assim, né? Qual é o meu primeiro passo? Eu gostava de rever os 12 passos lá dos AA que a gente falou. eu acho que E alguns podem ser muito aplicáveis aqui, é o que eu sinto. Trocando a nomenclatura. é isso, e ver se faz Não sentido. podem ou podem? Podem, Pode. acredito que podem. Eu gostava de que a gente olhasse e um telefone. Queria procurar aqui. E a gente Eu poder. posso abrir quando estiver Isso. aqui, ter o... E a gente olha e vê se faz sentido esse primeiro passo para nós, ou se há outro passo antes, sei lá, não sei. Sim, porque eu lembro-me do Marcelo dizer qualquer coisa, do Mateus dizer qualquer coisa como primeiro preciso de assumir que pronto, que existe algo que, ou que quero algo, que Ai. já não lembro se era bem isso. Queres ler o primeiro? Então, os 12 passos para Alcoólicos Anônimos são: 1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. 2. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver à sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. 11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, da forma que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e força para realizar essa vontade. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esse espaço, procurando transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Não sabia que isto tinha assim tanta coisa assim
Quer dizer, tão engraçada. A minha caixa fritou com todas as coisas do Deus. Eu acho que aqui, pá, nós temos que ser mais abertos, não é? Pode ser só Deus, tem que ser assim, uma coisa mais universo. É o que eu acho. Ter o eco para nós. Nosso eco. Essa Our parte, coincidence. Central control. eles colocaram uma palavra que não está no original, que é como o concebíamos. Isso aí já foi uma variação do Deus. É. E antes, o original, eu acho que é assim, Deus, Deus mesmo, só Deus. Pronto, barbudo. Deus, é barbudo. Qual é o pai que fala? O Deus dele. O Deus tradicional do Velho Testamento. O meu medo só que ele coloca algumas coisas, tirando a própria responsabilidade, colocando a responsabilidade de Deus, independente de qual credo de existência de Deus, como concebemos, qual seja, a minha preocupação está na responsabilidade estar no nosso centro e não no centro de Deus. Tem algumas Sim, coisas sim. na frase que relega para Deus a responsabilidade, e eu acho que não caberia no nosso contexto. Eu acho que tem coisas que podemos trazer para o nosso centro e tem coisas que podemos deixar para o eco também. Tem coisas que realmente podemos contar, ou contar com os princípios brilhantes, que são coisas maiores do que a caixa, não é? Que talvez só nós sozinhos não vamos conseguir. Eu acho que quando eles cometem para Deus, em alguns, não digo todas as frases, mas muitas vezes é uma coisa que a caixa frita, porque é algo muito grande. Então, como é que a gente pode contar com os princípios brilhantes, por exemplo? Eu acho massa e acho que a primeira frase tem muito a ver, assim com o nosso primeiro caminho, assim, que é essa primeira frase que deixa eu ver, não, que eu já me esqueci. Reconhecer Temos que somos impotentes perante, por exemplo, isso que eu trouxe, eu sinto-me impotente perante muitas vezes as minhas, como é que eu ia dizer, as minhas formatações ou as histórias que eu carrego, ou até até às vezes o meu gremlin, né? Sinto-me às vezes impotente perante o meu gremlin e cria estratégias para me boicotar a mim mesmo. e trazendo para o nosso propósito, a gente tinha mencionado especificamente que a gente quer libertar, a gente quer colocar esses 12 passos que a gente tá falando, envolve a gente sair do patriarcado. É. E Isso. aí, o que a gente está preso, o que primeiro é reconhecer é que a gente está nesse patriarcado e a gente tem feito coisas que fazem parte do patriarcado. Tem praticado isso. Sim. Tem algumas assim, tem algumas afirmações que me vêm que é tipo, acho que tem a ver com essa discussão do presente, do estar presente, né, de estar comprometido. É alguma coisa como tipo assim, você perdeu a sua capacidade de estar comprometido. Tipo assim, o patriarcado é uma prisão. E tem uma coisa que, quando eu falo, já agora consome alguma coisa aqui dentro do tipo, como é que eu posso dizer isso sem ser moralista, né? Como é que eu posso dizer que tipo assim, o De você. patriarcado é uma prisão e você perdeu o controle? Fale do E, seu experimento sobre o patriarcado, onde você perdeu o controle. hã? Fale sobre o seu experimento, sobre a sua percepção de onde você perdeu o controle dentro do patriarcado. Eu reconheço que dentro do patriarcado eu perco o controle de quem, de como e do porquê eu me comprometo com a vida. Ali dentro. Ali dentro. Mais específico.
Uma situação mais específica, recente, que tem a ver com essa situação que você teve agora do vírus, da dengue. O momento que você deixou de se comprometer com a vida, que você perdeu o controle de se comprometer com a vida. Me vem, tipo, que eu me isolo quando eu Agora, você está fazendo isso? tô me conectando com a tristeza nessa prisão do patriarcado. Eu crio uma ilusão de que eu tenho controle, de que preciso controlar. E cuidar do meu filho, ou de cuidar, de estar presente, é controlar o espaço. Uhum. Salvador. Mas o Salvador começou a rir para a cara do pai. Ele foi totalmente salvando, né? Ele foi salvando o pai da tristeza. Não, eu acho que eu rio mesmo, tipo, sério, pai? Você acha que não controla as coisas? Eu sinto essa energia do controle se manifestando em mim, muitas vezes, como algo patriarcal também, como uma forma de eu acreditar que eu controlar o horário de tal coisa ou controlar qualquer outra coisa vai me trazer o melhor para o meu filho. Eu acho que essa energia do controlar vem desse lugar de sentir medo, né? E medo é como se o medo acaba trazendo coisas imprevisíveis. E para o patriarcado, né, que tem há um destino final a ser a que tens que chegar, né? Essa é a promessa do patriarcado, se fizer isto assim, essas receitas de bolo, chegas a algum lugar e obtens a felicidade eterna, de alguma forma, né? Esse lugar assim, essas fantasias que foram construídas de quando casares vais ser feliz, quando tiveres um filho já tens tudo feito, ou quando chegares ao topo da tua carreira e morres, porque já não e podes permanecer adormecido, porque é só aquilo que tens que fazer, não tens que fazer mais nada até morrer. Essas promessas, assim, é que te deixam na prisão, né? A caixa. Se todo mundo fizer a mesma coisa, nada sai sob controle e não há esses piratas, não há piratas, não há criação fora disso, não há criação fora disso. Então eu acho que esse controle tem muito a ver com não sentir medo e se anestesiar. Então não sintas medo,
porque o medo vai realmente trazer coisas novas, né? O medo é a energia muita energia da criação, não só a raiva, né? O medo é tipo a energia que te faz criar ou ter ideias para criar. Depois a raiva precisa da raiva para materializar, mas a energia da criação vem muito do medo também. Como é que a gente poderia reescrever esse primeiro passo para aqui, para o nosso contexto? Para mim surge uma coisa do tipo, no patriarcado eu estou preso na minha incapacidade de estar presente. E por isso controlo ao invés de sentir o mundo ao redor. Mas para mim fica, porque assim, eu sei como é que isso acontece. Eu não sei, eu acho que temos que Vazio. simplificar, porque, Vai, ou seja, se calhar a primeira coisa é mesmo tipo assumirmos que nós estamos no patriarcado e que vivemos no patriarcado. Ou seja, dizer, eu assumo que eu ainda sou um pai e mãe no patriarcado. Com as dores que isso me traz. Mas eu primeiro não posso estar numa posição de superioridade, dizer, estou aqui a criar uma família consciente, já sou melhor que os outros. Epá, bullshit, ainda estou cá. É isso mesmo. É isso mesmo. É assumir isso. Vocês ficaram todos tontos. É isso. É isso. Então aí, bem, eu já não sei o que é que eu disse. Eu disse qualquer Vamos coisa, que era. Uau, Deixa eu escrever aqui no chat. estamos Eu tô no gravando computador. também. Passo 1. Espera aí. Vais pôr no ateliê. Vou pôr aqui, porque no chat, se alguém depois puder pular. Eu estou no computador do Mateus. Ok, está bem. Depois a gente faz um Assumir. copy-paste. Assumir. Eu assumo. Tem que ser o eu, né? Eu, pois. Eu assumo que sou mãe, barra pai. Onde é que está a barra aqui? Pai dentro do patriarcado. É isso? É isso, né? O João Salvador. Ou se calhar também pôr cuidador, se isto for para alguém que não seja pai e mãe, que seja cuidador. Sim. Slash ali. Para abarcar assim. Espera aí, Fred. Deixa-me escrever aqui. Eu ponho. Tá. Show. Faça um dano. E dentro, Onde é que esse tá bom? dentro, eu tô praticando, né? Eu sou parte, eu acho que é mais do que dentro. Eu acho que Eu sou parte. Porque estar dentro eu posso não estar encaixado. Meio que estou dentro, mas eu estou me sentindo desencaixado, assim. Eu sim, às vezes me sinto. eu queria dizer, acho que é mais importante, talvez dizer que eu estou presa. Eu assumo que presa. sou mãe e pai, cuidador, preso. Porque tem uma dentro coisa do que patriarcado. tem uma coisa que me é como se houvesse essa ligação com uma autoridade externa a mim, que é o patriarcado, né? E por isso eu não assumo certas responsabilidades. Acho que essa ligação é importante. Preso, agindo a partir do patriarcado. Ou agindo como o patriarcado. Trazendo a minha ação para dentro disso. Porque o que eu quero trazer clareza, assim, a gente está agindo com essas ações. A gente não está preso, assim, sendo de novo. A gente não está, como a Ana Paula trouxe, a gente não está preso aqui porque, nossa, nós queremos criar o ateliê Família Consciente e ninguém está nos deixando. Acho que A gente está praticando. assim, o Alcoólicos Anônimos fala muito sobre vício. Eu assumo que sou um pai, mãe, cuidador.
viciado viciado na No- prisão. Viciado, na prisão do Na prisão do patriarcado. patriarcado. Pum! Epa! Ih, Ó, até, É, até tipo aqui as minhas entranhas até ficam. é. Eu sim, é isso. senti-me uma drogadita agora. É isso. Eu assumo que sou mãe do pai que era viciado na prisão do patriarcado. Aham. Tem até uma Spark sobre isso. Eu acho que dentro do espaço a gente pode trazer algumas Sparks e tem uma Spark que fala sobre o vício. Que o problema não é o vício, mas o que a gente não faz é, não é? Como é que é? Você é que falaste muito dessa. 18, eu acho. Não, mas O problema não é, Não é o vício. não é o vício, o problema é que você faz no lugar do vício. o que é que Você você não não faz. faz no lugar do vício, exatamente. O que é que a gente não faz por estarmos presos ao patriarcado. Isso mesmo. Ok, então fechamos o passo 1 na nossa sessão de presença. E eu acho que, inclusive, esse é um bom tema para nosso experimento da semana. A gente enumerar quais são os nossos... O que a gente assume, as ações que a gente assume que a gente é viciado na prisão do patriarcado. Observar durante a semana, olhar para isso e realmente assumir, escrever no papel quais são os nossos vícios dessa prisão, que a gente está realmente usufruindo deles. Sim. Eu gostava até de olhar para essas parques, porque essas parques têm um experimento, né? Tem. E que pode ser um experimento adaptado aqui a isto. Esse parque qual? Deixa eu escrever aqui. Eu acho que esse faz 19, eu acho. O 18 ou 19. Vamos pesquisar lá. Ok. Então fazemos isto. É. Eu vou olhar para a Spark e trazer uma proposta de experimento e acho que vou pôr no nosso ateliê e depois se vocês quiserem fazer um upgrade, alguma coisa, e a gente vê se estamos todos ok, eu ponho no... Na outra, sim. É isso. Ok, boa. Estou pensando se faz sentido... Não, acho que eu vou aguardar. O quê? Estava a pensar se fazia sentido começar a colocar no Instagram, mas acho que é cedo. Vou aguardar até a gente ter mais clareza dos 12 passos. Terminamos por hoje. É até às 45, não é? 45. É. Não sei porque fixei-me nos 35. É 45. Não podemos rever a 2? Eu estou sentindo medo. Eu sinto que esse passo 1 é uma coisa tão grande e sinto medo. Eu sinto que o passo 2 tem a ver com, com a sessão de hoje. Assim. Que tem a ver com compromisso. Assim. Ou com, sei. Vamos ao passo Qual é que era o 2? passo 2? Qual era a frase dos alcoólicos? Eu não sei o que é aqui. Passo 2 é: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Que acho que acreditamos que há algo externo em mim que me tira da responsabilidade de estar em mim, né?
Eu acho que aqui é mais tipo, sim, estar a dizer, por exemplo, que continuamos a acreditar ou que há ali que há essa entidade social, ou que o patriarcado nós não vamos sair de lá, ou que nós não podemos tomar responsabilidade de sair do patriarcado, porque ele é tão forte, ou que tem uma entidade tão forte ou tão externa que nós não conseguimos sair, ou que não conseguimos fazer nada disso. Não é? Tipo, como se eu tivesse a dar mesmo o meu centro para algo maior, que eu acho que já estou a dizer que é maior que eu, muito gigante, tipo assim, uma coisa, não é? E que eu não me posso responsabilizar. Como se alguém maior que eu tivesse que me resgatar. Esse maior que eu tem uma coisa assim de, eu sou muito pequenina e há uma autoridade externa que tem mais poder que eu, né? Que é uma coisa assim, ou tipo um pai, ou uma instituição, ou alguma coisa que é essa tal autoridade externa, tem poder para me devolver ou de me tirar alguma coisa que tem que ser eu a reclamar, né? Eu acho que esse passo 2 tem a ver, assim, eu posso sair eu, eu acredito em alguma coisa assim, eu acredito, eu reconheço, eu declaro, eu reconheço. Reconheço que existe uma saída para esse vício quando me conecto com o meu ser, o meu centro. Quando me conecto com o meu centro de poder pessoal, Talvez Pera, filho, peraí. A chave para eu me conectar, o meu compromisso está no meu centro. Não. Tem algo sobre pegar o poder, né? Tem algo sobre É. você pegar o poder de alguém maior que, na verdade, você pode trazer o poder para o seu eu maior, parece, assim. Isso. Pro meu eu maior. O meu eu maior tem o poder de me tirar de me tirar desse vício. Me comprometer com o meu eu maior. Me comprometer com o meu eu maior abre a porta. O meu compromisso é com o meu... O meu compromisso vem quando eu me conecto aos meus princípios brilhantes e estou centrada, por exemplo. Uma coisa desse género. Eu acho que o maior fica uma coisa meio abstrata. O que é o eu maior? Eu só veio o maior porque usava alguém maior que eu, assim. Não, Ali, eu né? entendo, mas é assim, para mim não, esse é o maior, é uma coisa um pouco abstrata. Quando eu penso em princípios brilhantes, eu sei que eu sou um canal para que eles possam vir, né? E é maior que eu. Os princípios brilhantes é muito maior do que eu. São essas coisas da natureza. Podemos O meu até... compromisso, O meu compromisso, eu me comprometo quando eu estou centrada e permito que os meus princípios brilhantes atuem através de mim. O meu compromisso o meu compromisso com os princípios brilhantes tem poder de me tirar desse vício? Os meus princípios brilhantes são o caminho para me tirar desse vício. Para romper com a prisão do patriarcado? Eu não gosto muito do tirar, porque lá está, isso parece que vem alguma coisa no tirar e eu estou-me a desresponsabilizar disso, assim. Eu acho que tem a ver mais com a minha ação, com a consciência. Acho que tem mais a ver com consciência de como é que eu tenho ferramentas para lidar com isso. E as ferramentas é estar centrado e deixar que os princípios brilhantes atuem através de mim. Se eu fizer isso já é uma forma de eu estar conectada a algo maior e não ao vício.
Mas como é que vamos escrever isso? O meu compromisso Eu com tô- os princípios brilhantes faz o quê? São o caminho consciente para o meu eu centrado sair desse vício. O compromisso com os princípios brilhantes é um caminho consciente para o meu eu centrado sair deste vício. Você escreveu? Sim. O meu compromisso com os princípios é o caminho consciente. Porque não um caminho para um caminho. O caminho. O antídoto do vício é o meu compromisso com os princípios brilhantes e assumir o caminho consciente através do meu eu centrado, alguma coisa assim. Já, o quê? Isto já está meio baralhado. Digam lá. Eu já, assim, Tá, deixa assim agora. Eu acho que temos. são 11h47. Deixa assim e nós temos capacidade de melhoria nesta passo 2. Mas assim, Ok, então vá. está lá algumas coisas. Acho que podemos. Tem alguns pormenorzinhos que a gente pode mudar na frase, mas deixa E eu acho que sentado. acho que talvez trazer a palavra presença, acho que talvez conecte isso. Sim. Nossa. Ou responsabilidade, que é o próximo encontro. Sim, Acho que responsabilidade também tem uma palavra. responsabilidade. Marcos, eu quero. Marcelo, tu tens visto escrito em algum lugar ou só está aqui no chat? Eu escrevi lá no grupo, vou Tá. compartilhar também no ateliê. Tá, bom. Obrigada. Então, copia então este último do passo 2. Feito, Se faz favor. feito. Dani. Obrigado, time. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Para aí de gravar, Marcelo, só uma pergunta rápida. Cadê? Ai, que medo, eu não tô achando o botão de parar de gravar. É Aqui. aqui no gravar. Ainda Então. não parou. Ainda estamos aqui gravando.